Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a escolher o melhor acessório de Atimaran para colocar no teu personagem. E eu vou começar explicando como você consegue obter isso aqui, cara. Primeiramente, como que se obtém esse tipo de acessório? Spirit Lord. É um boss gigante de Atimaran. Pronto. Você pode ir 10 a 15 vezes. Você pode usar essa chavezinha aqui 15 vezes na semana. Se você tiver mais boneco, melhor ainda, porque tu pode craftar mais. E beleza, beleza. Tá. É, bora pros acessórios. Face Middle, boca, arm, né, colar, top. Show. Qual é a comp recomendada? Primeiramente, esse daqui, Face Middle, a mão, colar e o top. Ah, por que não Face Bottom? Eita porra, até trocou o bagulho aqui. Porque não faz sentido tu usar. O Baron, ele é muito mais forte que se você trocar por esse acessório. E é irracional. É muito irracional trocar o Baron. O efeito de skill dele multiplicativo, não me falha a memória, é muito forte mesmo. Tá ligado? A- Então, tipo, não vale a pena tu tirar o Baron pra isso, tá? E provavelmente na região nova vai ser esse acessório. Tem chance de ser uma troca desse acessório. E eu acho que só, né? E um anel de força, de bravura, força, provavelmente. Tem chance. O Mirrordell foi anel, né? O anel e artefato, né? O anel da aranha melhorado, que é muito forte mesmo também. Muito bom. Mas bora prosseguir. Esses daqui são os efeitos que pode cair. Quais são os melhores? Cara, não tem como tu roletar, então tipo. Se for escolher, vai. Dano contínuo, não. Mas tipo, se vir é bom, tá ligado? Tipo, dano HP, ADAP, Pola, Critical Damage, dano em boss e é o skill. Ah, mas se vir ataque, tá suave. Pode. Tá bom também, é bem melhor do que você vir um ED ou drop ou XP, né? E por último, dano contínuo, tá ligado? Todos esses dados que eu listei são bons, mas tipo, se fosse pra escolher, escolheria Pola, Adapt se eu tiver precisando, dano HP e no fim dos casos é o skill, tá ligado? Aí excluindo o dano contínuo e ataque mágico. Show. Bora pro efeito. Não sei se tu reparou aqui, as categorias, tem a raridade Yurik e Legend. Lendária, né? Cliquei no bagulho sem querer? Não, tá. O único que tem lendária é o top. Tem o top normal e tem o top melhorado. O melhorado, primeiro, pra você pegar ele, primeiro você tem que ter o Legend que você quer. Eu tô olhando do Flame, mas tem várias outras cores ainda, tá? Tem várias. Você tem que ter esse. Aí, com você craftando no NPC de acessório lá de Magmelia. Você craftando, colocando esse daqui, juntamente com os dois acessórios que eles usavam, que era o do trem e aquele de Vanimir, que era HP acima e abaixo. Você vai craftar esse daqui que vai dar o efeito de dano HP. Show? A 100% ou inferior, de 10%. É, vale a pena o Unique? Vale. A diferença de um pro outro é 1% de ADAP e 1% de dano contínuo. É uma diferençazinha. Mas, tipo, não é aquilo que vai matar teu dano, óbvio, óbvio. Se você conseguir um Legend, ótimo, tá ligado? Tipo, isso daqui são os efeitos que pode vir no Legend. Cara, os melhores pra tu pegar mesmo é All Skill e ataque mágico mesmo. Se tivesse uma pola aqui, outras coisas aí seria bom. Mas felizmente não tem. É, deixa eu ver se falta alguma coisinha aqui. Ai ai, considero. Acho que não. Acho que não. Acharia de tudo e foi. Tá, bora. Tem várias cores de
de acessório de Atimarã. Tem o vermelho, o roxo, amarelo, verde, azul e um ciano, por assim dizer, um cianozinho. Tá, bora falar os efeitos de cada um. O Flame, que é o atualmente que eu uso, pra mim o melhor, um dos melhores. Ele vai consumir uma essência pra você ganhar. Eu vou falar aí de efeito no talo, tá? Não vou ficar falando, 4%, 5%. Falar sempre no talo. Tudo único, tá? Pra você pegar o efeito máximo é tudo unique. E a parte do top pode ser unique ou legends, tá? Ok? Ok. Vai consumir uma essência. Você vai ganhar por 60 segundos o buff de All Speeds, que seria todas as velocidades, então attack speed, move speed, jump speed e tudo. E agora bora pro outro efeito. Usa uma essência e vai aumentar o dano de ativas especiais em 20%. Multiplicativo. Os dois são multiplicativos, tá? Um detalhe. Isso daqui é cada skill usada, tá? Cada especial ativa usada. Então, tipo, se você der uma tenacidade, vai gastar uma essência. Por isso que as pessoas dos servidores assim não curtem muito ele. Mesmo ele sendo muito mais forte que quase a maioria aqui. Quase a maioria. Mas ele é muito custoso nos servidores oficiais, tá ligado? Em outros meios assim, ele é bem de boa de manter. Show. Falamos do Flavor. Bora pro Darkness. O Darkness, ele é um caso peculiar. Ele é muito bom. Ele é bom igual o Flame. Até superior. Em buff ele é superior. Porém, em ativação, o Flame é muito mais tranquilo. Por que o Darkness ele serve? O que ele faz? Ao você usar uma skill de força, você vai receber um buff do Darkness, aumentando seu dano em bravura em 25% por 60 segundos. O buff já é mais forte. Buff de bravura de 25% é mais forte que 20% de dano em ativa especial, tá? É muito mais forte o dano em bravura do que o dano em ativa especial. E tem 5% a mais extra ainda, né? Comparando as porcentagens. Beleza, 25% de dano em bravura. O buff é finalizado quando você pega o outro buff do Darkness. Qual é o outro buff? Beleza. Ao você usar uma força, você ganha o buff de bravura. O buff de bravura, ao você usar uma skill de bravura, vai pro buff de força. Ao você usar uma skill de bravura, vai aumentar o dano da sua força em 25% por 60 segundos. Fica nessa alternância. Então, tipo, força, bravura, força, bravura, força, bravura. Pra que isso daqui serve? Mano, só vai casar se seu boneco tem skill de longa duração, tipo, pra porcentagem ficar pegando na skill que ainda tá no mapa. Cast rápido, tipo, pra você castar força muito rápido pra ir de bravura e vice-versa. Muito rápido. E também, vou falar mais uma coisa. Attack Speed. Attack Speed, a build só funciona se você tiver esse daí, mais um adendo. Seu boneco tem skill de força na barra, que as forças sejam rápidas para procar assim. Aí sim o Darkness vale a pena. Bora pro próximo? Bora. Terra. Ao você usar a Hyperative Skill, recebe uma aceleração de 1.5 e aumento de, de skill damage, né? Aumento da skill, de todas as skills, né? De dano. Em 20%, multiplicativo. Muito bom mesmo. Por 60 segundos. Ao usar a hiperativa, bora pro outro efeito, aumenta o dano da skill de slot transcendência em 30% por 30 segundos. Mas tem um adendo. É finalizado ao usar 3 skills. Eles não especificou se seria da barra transcendência ou 3 skill pura mesmo, mas provavelmente é da barra transcendência. Tá? Cooldown 60 segundos. Cara,
E é possível usar. É possível. Com uma clareza. Se seu boneco ele usa hyper, a aceleração é interessante. Se ele fica transformado, é mais um adendo. Se ele fica transformado por 60 segundos, é que tipo tu tem que calcular, tipo 1.5 é praticamente a cada um, cada 2 segundos aí vai ter uma contagem, se eu não me engano. Posso estar sendo meio idiota porque eu tô com sono, mas creio que seja assim. Aceleração de 1.5 a cada 2 segundos vai um segundo, né? Acho que é, acho que é. Tá. Show. Só valeria a pena se seu boneco ficasse transformado, pra aproveitar essa aceleração. Porque aí já seria perma esse buff de All Skill Damage, 60%. E também, isso daqui se torna interessante. Porém, porém, tem que ter muita circunstância mesmo pra usar. Eu descartaria pela ativação e pelo, pela possível chance do cooldown da sua hyper ficar ruim. Tipo, é isso. Grove, a maioria usa. Ao despertar, recebe um buff de dano crítico de 30% multiplicativo. Ao despertar, recupera 200 de MP. Cooldown 10 segundos. Aí você perde critical 6% de crítico. Que merda. Depois eu falo desse aí. Depois eu falo. Tá. Ao usar pot, reduz todo o cooldown para 60%, né? Reduz 60% do cooldown das skills, de todas as skills. O que CD é 15. Ao usar 3 pots, vai receber 20% de dano mágico por 60 segundos. Tá, show. Em minha visão, é que depende muito, tá ligado? Depende muito, porque muito dificilmente um boneco não tem uma aceleração própria. Tipo, alguma maneira de resetar sua barra. Aí depende muito da sua build, depende muito do boneco pra usar. Tipo, não faz sentido tu colocar isso aqui numa Dab, num Celestia. Morpheus pode fazer sentido? Cara, pode fazer sim. Porém, esse cara não faz sentido se ele colocasse um X azul. Não tem sentido ele usar Flow e X azul junto com isso daqui. Não faz. Já aí faria mais sentido o Flame mesmo, por causa da ativação do Morpheus, por exemplo. Dab também não faz sentido. FP não faz sentido. O ruim disso aqui é que, tipo, seu boneco ele não tem muito consumo com skill, como por exemplo o FP, que tem uma passiva praticamente, que não consome nada. Não vale muito a pena isso aqui. Por quê? Primeiramente, primeiramente que o FP ele se reseta ao atacar ativas ou determinado tipo de skill, um dos dois. Aí, porra, já se reseta. E ele ficar usando pot. Porra, cara. Se ele precisasse curar e o suporte não curar, não tiver cura, só morre, tá ligado? Então, isso daí é ruim. Pode ser ruim nessa situação, tá? Mas se por exemplo for uma Mischief, se eu não me engano, por exemplo, também, né? Ao ela despertar, ela recupera o CD de tudo, né? Então, já seria meio estranho. Se o boneco não tem problema com CD, suave. Suave, tu não precisaria usar isso aqui. Já recomendaria mais o Flame mesmo. Mas, se seu boneco tem um problema com cooldown, e você fica se lambuzando igual um doente por ataque mágico, pode ir com isso daqui. De boa. E agora bora pro último. Wind. Show. Aumento de experiência, 50%. Ao skill damage, 15%. Aditivo. Ao usar Special Ative, aumenta o dano de todas as skills em 50%. Multiplicativo, com 1% de chance por 3 segundos. O buff, ele
Ele finaliza ao você usar uma skill. Cooldown é 3 segundos. A porcentagem é muito baixa. Esse set aqui, eu vou falar também depois, cara. Falo depois, melhor. Show. Qual é o melhor? Qual é o melhor? Cara, eu eu não consigo dizer porque depende muito de boneco pra boneco, tá? Por exemplo, uma Gameless que já tá toda buildada, ela não vai usar Flame. Ela não vai usar o Flow. Por quê? Ela já perderia um dos efeitos aqui. Se ela for piruta por ataque mágico igual um doente, pode ser um idiota e colocar, mas esse efeito aqui ela não iria abusar, porque ela tem uma rotação, se eu não me engano, de 4 skills. Então, tipo, esse cooldown aqui vai ser completamente inútil pra ela. Só o ataque mágico mesmo, que aumentaria o dano, né? Então, tipo, já é mais recomendado o quê? Fazer um Hexa vermelho, já que ela não tem problema com cooldown. Só com pote, consumo, um Hexa vermelho e um flame. Qual é o mais forte, em minha visão? Cara, por experiência, os mais fortes são Darkness, na situação que eu já tinha falado antes, é o mais forte. Se você consegue aplicar ele, seu boneco consegue aplicar nele. E o segundo mais forte, e é o mais rentável para tu usar entre todos aqui, você exclui Darkness da lista se seu boneco não tem os requisitos que eu falei. Seu boneco consegue aplicar o Darkness, é o mais forte. Conseguir aplicar rápido. E seu boneco não consegue, Flame. Flame é o mais forte. Ah, por quê? Primeiramente, por que geral usa o Grove, que eu falei que ia falar depois? É uma cambada de meio burro, tá ligado? Porque, tipo, em testes que eu presenciei e fiz, o aumento de dano crítico, buff, assim, ele é muito mais fraco do que apenas se você colocasse nos seus status o dano crítico. Eu vou falar de um tempo atrás. Quando eu jogava no europeu, praticamente eu fiz um teste de retirar as pedras amarelas para colocar dano crítico. Então eu trocaria 1% de ataque físico no Dominator para colocar dano crítico, 1.5. Qual o resultado? Deu dano. Deu um dano acima pra mim, comparado ao dano mágico. Isso daí prova que o dano mágico é ruim? Não. Era as pedras antigas, era 1%. Partindo para as pedras do abismo, obviamente, dano mágico ganha, né? Óbvio, óbvio. 1.5 comparado a 1.7, cara. Aí ganha. O que eu tô querendo falar com isso, mano? Em testes que eu presenciei e fiz, comparando o dano crítico que você adiciona aos seus status, ele é praticamente superior, mesmo sendo multiplicativo aqui, do que o buff. Por isso que eu acho que o Grove é um lixo e ninguém deve usar isso aqui. Tá, voltando. Por isso que, em minha visão, o Grove é um lixo. Bora pegar um exemplo FP de novo. Fatal Phantom. Bora pegar um exemplo dele novamente. Bora pegar um dos buffs deles aqui. Síndrome. O que esse buff faz na mod? 10% de crítico. Bora pegar um exemplo de situação que rola mesmo. Bora pegar o normal. O que o normal dá? Attack Speed, multiplicativo. Show. E o outro é normalizado. Show, show. Cara, convenhamos, se você é um FP que já tá trocando seu crítico aqui pra ataque speed, já é idiota. Já é idiota. Tá perdendo 10% de crítico aqui. 10%. E ainda, você é um animal que praticamente coloca o Grove ainda, tu tá perdendo dano pra caralho, velho. Tá perdendo muito dano. Você é um animal, cara.
Tu é um animal, velho. Porque, tipo, olha, tu praticamente, jogando com esses dois aqui, tu coloca no mínimo mais duas pedras, perdendo dano em boss. O efeito não vai ser tão bom de dano crítico ainda. Não vai ser bom. E ainda, mano, caralho, velho. Tu vai ser um animal, cara. Olha essa porra aqui, cara. Muito mais forte, velho. E agora, bora pro resto. Já falei mal do Groove, né? Que é uma merda mesmo. Deixa eu até mostrar um bagulho aqui, velho. Deixa eu até pegar aqui, rapidão. Que os cara praticamente sempre usam. É irracional os caras usar isso daqui, tá? É irracional. Deixa eu pegar aqui. Tá meio perdido, achei. Foi. Essa aqui é a planilha que algum ou um player fez sozinho. Não sei como que a pessoa retirou esses números, que é praticamente o Groove versus o Flame e o Flow. Já tá errado, cara. Porque ele tá listando o Flow e o Flame como se fosse a mesma coisa. Porém, não. Você viu muito bem. Dois estados diferentes. Dois estados diferentes. Dano em ativo especial e 20% de ataque. Os dois 20%. Dois estados diferentes. Já não faz mais sentido. Me explica como que, comparando três status diferentes, bora comparar só o Groove pro Flame, ou o Flow, né? Já que estão comparando como se fossem iguais. Como que a diferença é menos 0,01? Me explica. Bora pegar a Dresh aqui. Cadê? Que porra de número é esse, cara? Mano, me explica. Olha essa diferença. 1,3, 1,10. Mano, o cara não colocou no char e testou como se fosse gente, tá? O cara provavelmente não testou. Se o cara colocasse Full Unique, visse a diferença de status que tem e fosse na Camila sem nenhuma divergência de dano, sem seu dano mudar pra tipo, vai, uma skill dá 3 bi, aí você tá com a skill de novo 6. Que porra é essa? Aí você tá buildando tudo errado, cara. Tudo errado. Mas bora lá. A pessoa, ela praticamente não joga com os bonecos tudo aqui. Que tipo, deixa eu ver os créditos aqui. Ahn, Não sei quem é o criador, foda-se. É, Bora ver aqui, mano. É, o cara ele não é main esses bonecos tudo aqui. E o cara não testou na Camila, por exemplo, ali. ca- Calculou a diferença de dano, um montão de coisa ali e não fez aqui com todos os bonecos. Porque, primeiramente, um player assim é impossível fazer. Teria que ter feito os três acessórios de Atimarã. Por isso que já torna essa planilha irrelevante. Por isso que o que eu tô falando dos acessórios aqui, que eu falei que praticamente, circunstancialmente, o Flame e o Flow são os melhores em dano e o Groove é praticamente patético, tá ligado? Patético. O Darkness eu falei a circunstância que ele se torna bom. O Wind ele é só pra XP, se você quiser farmar XP. O Grove, cara, a única situação que eu recomendo ele mesmo. Caso você não queira bater, seja um casual player que não quer ficar gastando com Flame ou o Flow, né? Pode colocar ele de boa. Se você quiser também escalar um pouquinho de CP, ele também é muito bom pra CP. Não sei comparando os três, porque, né? Eu sou realista, não sou igual o cara daqui que dá número e fala, aumenta tal coisa assim. Eu também não abro aqui o achar e fico comparando o Combat Power, óbvio, porque eu não sou animal. Porque, tipo, os únicos que sabem a porcentagem de aumento das coisas, porcentagem de dano, equação de dano, um montão de coisa aí é a COG, que criou o jogo, né? Então, tipo, o Ashao, ele praticamente foi criado por player, se eu não me engano, cara. Então, tipo, um player
vai saber o cálculo tudo ali, do que mais te dá dano. Todo personagem é diferente. Eu jogo de Morpheus. O Morpheus ele pode muito bem se dar melhor, ter um aumento de dano por um status, e o meu não tem um aumento tão considerável com ele, tá ligado? Então, tipo, mesmo sendo a mesma classe, tem uma diferença ainda, tá? Qual das builds, tudo. As pessoas ficam endeusando o coreano, um montão de coisa assim, mas, tipo, coreano não é isso daí tudo não, cara. Build você mesmo tem que testar pra saber o que é melhor pro teu boneco. Porque se você ficar falando, eu vi uma planilha e isso daí é melhor pra ele. Tem certeza? Você não tá sendo um animal por tá confiando nos outros assim? Não tá sendo burro? Você tem que pensar assim. Tem que pensar o que é melhor pro teu boneco. Eu atualmente sei o que vai me dar muito dano. Eu atualmente sei. Você sabe? Isso daí que tem que pensar, cara. Deu exemplo do FP, um montão de coisa. Falei dos acessórios tudo. Cara, já vou falando, mano. Os efeitos desses acessórios é aleatório, tá? É aleatório. Se vir um ED, você não vai roletar isso daqui. Não dá. É impossível, tá? O único que dá pra roletar é o top, que é o Legend, tá? É o único. E creio que seja só isso, mano. Creio que seja só isso. Recapitulando, Flame, Flame ou Flow são os melhores. Caso o Darkness não seja impossibilitado de seu boneco usar. Das condições que eu falei. E acabou o tutorial, né? Obrigado por assistir, cara. Pode rolar crítica, tá ligado? Pode rolar crítica por eu estar sentando a mão em tantas pessoas que usam o Grow, mas tipo, eu acho que são os animais mesmo, tá ligado? Tipo, tu faz o que tu quiser pro teu boneco, mas. Mais forte. Mais forte. É apenas isso. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Isso daqui é uma piada, tá ligado? Uma piada. Quem usa daqui de parâmetro também é uma piada. E é isso, cara. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Falou. Uou.